primeira cena do primeiro episódio de Succession mostra o patriarca da família Roy levantando da cama no meio da noite, desorientado e confuso pra urinar dentro de um armário. Quem nunca, né? Quer dizer, eu nunca. Mas enfim, essa cena é um presságio. Logan Roy é fundador e CEO da Waystar Royco, um conglomerado de mídia que inclui jornais, canais de TV, cruzeiros, parques temáticos e torturas psicológicas. Mas por mais implacável, poderoso, inteligente e ardiloso que ele seja, ele tá ficando velho. Os acionistas da empresa sabem disso, os filhos dele sabem disso, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Não que envelhecer seja um demérito. Às vezes pode até ser um atrativo, né? Inclusive, alguém aí sabe qual é o OnlyFans? A morte de Logan Roy é um ponto central na trama de Succession. Tá no título da série. É esse o grande babado. O patriarca vai morrer e algum dos filhos vai herdar esse império. É o rei Lear do século XXI, junto com o Pantanal, claro. A disputa pela Cela de Prata vai começar. Quem será o vencedor? Jove, Zé Lucas ou Tadeu? E a série brinca com essa possibilidade desde o primeiro episódio, quando... Alerta de spoiler da série inteira a partir de agora. Nos minutos finais, Logan tem um... O termo médico é piripaque e precisa ser hospitalizado por vários episódios. O resumo da obra é que uma possível morte de Logan Roy é uma ameaça sutil, mas constantemente presente nas 4 temporadas de Succession. Era de se esperar que quando essa morte acontecesse, ela seria um evento grandioso, catártico, emocionante e épico. E de certa forma é, mas a despedida desse personagem tão importante acontece fora da tela, num momento meio aleatório, terceiro episódio da 4ª temporada, sem grandes discursos, sem a família em prantos numa cama de hospital, sem nada do que a gente tá acostumado a ver num episódio em que um personagem importante morre. É uma morte monótona, corriqueira, mundana. E é por isso que é legal. Afinal, a morte, de certa forma, é um evento corriqueiro e mundano. É democrático, é universal. Cedo ou tarde, ela chega pra todo mundo, certo? Ou será que não? Olá, meu nome é Thiago e hoje a gente vai falar sobre o grande mal indesejável, bilionários. Mas antes, uma palavra dos nossos patrocinadores. Nesse vídeo a gente vai falar, como sempre, sobre audiovisual, sobre roteiro e sobre a forma como certas temáticas são abordadas numa história. E se você tem interesse nesse assunto, e eu acho que você tem, eu recomendo que você dê uma olhada no curso de roteiro para TV, cinema e games lá da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E como todo curso da EBAC, esse aqui é bastante voltado para o mercado de trabalho mesmo. Os professores que ministram as aulas são profissionais do mercado que estão totalmente preparados para te assessorar nessa empreitada. A EBAC também oferece tutorias individuais e várias ferramentas para te ajudar a se inserir no mercado de audiovisual. Aliás, tem vários outros cursos na área também. Se você for lá no site da EBAC e clicar na aba de audiovisual, você vai ver que tem edição, motion design, design de animação e vários outros. E aí quando você clica em cada um deles, vai ter todas as informações que você precisa para tomar a sua decisão. Tem os professores, tem a média salarial de cada profissão e por aí vai. E como sempre, você pode usar o meu código promocional na hora de se matricular. É só digitar lá, Hora Thiago 200, para ter um desconto de R$200 em qualquer curso da EBAC. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, clica lá e aproveita. Agora de volta pros terríveis bilionários. O terceiro episódio da 4ª temporada de Succession foi escrito pelo criador da série, Jesse Armstrong, e dirigido pelo Mark Mylod, que também é produtor executivo. E é bem aqui, faltando nada menos que 7 episódios pro final da série, que essa grande virada na trama acontece. He's non-responsive. E no dia seguinte da exibição do episódio, uma reportagem do site The Hollywood Reporter revelou alguns detalhes dos bastidores. Sobre a decisão de matar o personagem fora da tela, o diretor falou o seguinte: grandes eventos não acontecem de modo perfeito. Eles acontecem, às vezes, de maneira monótona. E eu achei brilhante essa ideia de deixar de lado todos os clichês de morte perfeita na TV. Isso me lembra alguma coisa. Alguns anos atrás eu fiz um vídeo sobre representações da morte na ficção. Eu quero retomar esse assunto de novo hoje, mas de um outro jeito. Lá atrás eu citei um dos meus episódios preferidos sobre morte e luto, e com a permissão de vocês, eu vou fazer isso de novo. Eu vou citar a mesma série, o mesmo episódio, a mesma morte, mas vai ser diferente, eu prometo. Mom? No 10º episódio da 5ª temporada de Buffy, a Caça-Vampiros, a protagonista chega em casa e simplesmente encontra a sua mãe morta. Spoiler de um episódio que foi exibido 22 anos atrás. Buffy e Succession são 2 séries completamente diferentes, mas tem um paralelo interessante entre esses 2 episódios específicos. Em Buffy, uma série que se passa no mundo onde vampiros, demônios, bruxas e Amy Adams existem, a mãe da protagonista morre simplesmente de um aneurisma cerebral. Não é culpa de um monstro, não tem nada sobrenatural envolvido, e quando Buffy chega em casa, não tem mais nada que ela pode fazer.
Num dado momento do episódio, a personagem chega a fantasiar uma situação em que ela conseguiria fazer alguma coisa, em que ela teria um controle sobre uma situação incontrolável, em que ela chega a tempo de levar a mãe para o hospital e fica tudo bem, todos vivem felizes para sempre. Thank God you found me in time. Mas a imagem corta rapidamente para a realidade, onde a morte se faz presente de uma maneira brutal e nada mais pode ser feito. She's cold, man. Mais do que a nossa simples impotência diante da morte, esse episódio mostra a impotência de uma personagem que é poderosíssima diante de outros problemas. Buffy, em especial nesse momento da série, é não só uma heroína com superpoderes, mas a grande heroína com o poder e a responsabilidade de salvar o mundo do mal. Mas não é o papel dela livrar o mundo da morte. Ela não tem esse poder. Ninguém tem. Agora corta para 2023 e a gente tem uma série sobre uma família de bilionários com o poder de mover o mundo inteiro apenas com uma mensagem de WhatsApp. E quando o patriarca dessa família morre, esse evento, claro, desestabiliza todos os filhos, cada um do seu jeito. E tem um detalhezinho que eu não mencionei ainda, eu vou falar agora. Logan morre durante um voo, e a notícia chega pra todo mundo antes do avião pousar. They're doing chest compressions. Has his heart stopped? Então, por alguns minutos do episódio, fica um clima de incerteza sobre a morte. Será que ele morreu mesmo? Será que ele tá morrendo? Será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Ou será que ele tava só meditando? Sure. I mean, he has gone. I think he has died. Well, okay, we don't know that. Enfim, tá todo mundo lidando com uma situação esquisita do jeito que dá. Tem horas que a morte parece certa, tem horas que não, a gente não sabe de nada ainda. Aquela montanha russa de emoções que todo mundo que já perdeu um ente querido reconhece na tela. Kendall Roy, um dos filhos, ainda relutante em aceitar a morte do pai, exige que os melhores cardiologistas estejam a postos quando o avião pousar. Get the best heart doctor in the world. A essa altura do episódio, a audiência já sabe que o velho morreu. Então, essa fala do Kendall soa como alguém em completa negação, tentando controlar uma situação incontrolável. Novamente, além de mostrar a nossa impotência diante da morte, esse episódio mostra a impotência de personagens que são poderosíssimos diante de outros problemas. A família Roy é uma das famílias mais ricas e poderosas do mundo. Mas mesmo com todo esse poder nas mãos, eles não têm poder sobre a morte. Ninguém tem. Ou será que tem? Who wants to live forever? Jeff Bezos might, actually. Em 2022, o empresário careca Jeff Bezos investiu 3 bilhões de dólares numa empresa chamada Autolabs, que pesquisa técnicas de regeneração celular. Essa notícia fez muita gente especular que o real objetivo dos estudos, a longo prazo, seria aumentar consideravelmente a expectativa de vida dos seres humanos e encontrar o caminho para a imortalidade. A Autolabs não seria nem de longe a primeira aposta do Vale do Silício em pesquisas anti-envelhecimento. Em 2013, um dos fundadores da Google, Larry Page, anunciou uma subsidiária chamada Calico Labs, focada em saúde, bem-estar e longevidade. Mas Glória Menezes e a tia Demência da família Addams não são os únicos interessados nesse tipo de pesquisa. Outros bilionários também estão investindo grandes quantias de dinheiro em empreitadas semelhantes. The man who's going to lead us to eternal life? E o avanço nesse campo científico teria o potencial de melhorar a qualidade de vida de muita gente. O problema é que quem está conduzindo o direcionamento das pesquisas e onde o dinheiro vem sendo aplicado é um bando de bilionário narcisista que finge que está interessado no futuro da humanidade, mas está mais preocupado em acumular capital por séculos a fio. Discorde aí na sua casa. Numa reportagem da Financial Times sobre o assunto, o bioeticista Christopher Wareham alerta para os perigos da gente botar uma pesquisa científica desse porte na mão desse povo. Ele fala o seguinte: suponhamos, por exemplo, que tivéssemos uma espécie de vacina para a pandemia da idade. Isso vai potencialmente exacerbar todos os tipos de desigualdades existentes que temos. Quanto mais tempo você estiver por perto, mais sua riqueza aumentará, e quanto mais rico você for, mais influência política terá. Pensa nos tratamentos mais tecnológicos, mais sofisticados para as doenças que mais matam no mundo. Quem é que tem acesso a esses tratamentos? Quem é que pode pagar pelos melhores tratamentos, pelos melhores remédios, pelas melhores camas de hospital? Agora imagina se existisse uma
poção mágica contra o envelhecimento. Quem é que teria acesso a ela e a que custo? Ou ainda mais, supondo que existisse esse acesso minimamente democrático a um mecanismo que permite o prolongamento da vida. Que vida seria essa? Como que a gente, que não é herdeiro, ia viver essa vida? Na praia ou trabalhando dia e noite para garantir os lucros de quem já nasceu com dinheiro? Só essas perguntinhas já seriam o suficiente pra gente ficar preocupado. Mas imortalidade e longevidade nos seus sentidos literais não são os únicos problemas. Na biografia do Kiko do Foguete, publicada em 2015, o empresário é citado algumas vezes defendendo a ideia de que pessoas inteligentes deveriam ter mais filhos e que, se isso não acontecer, a sociedade vai entrar em colapso nos próximos anos. Esse tipo de preocupação com o futuro da humanidade é referido por alguns desses bilionários como long-termismo. É basicamente a ideia de que a gente deveria fazer todos os esforços possíveis para garantir o bem-estar dos seres humanos do futuro. Galera que vai estar em Marte, sei lá. O que parece muito bonitinho, eficiente, generoso, se, dentro dessa lógica desses caras, isso não significasse destruir a dignidade e o futuro de quem tá vivo hoje. Algum desses caras tá realmente preocupado com o colapso climático, com racismo ambiental? Tá mesmo, de verdade. Mas eu tô fugindo do tema, nota 0 no Enem. Long-termismo é um termo que anda lado a lado com a ideia de pronatalismo, que é o que defende lá o Kiko do Foguete, que se diz muito preocupado com a longevidade da raça humana. Ele diz que a gente tem que se reproduzir muito pra garantir o futuro. Mas o paradoxo aqui é que a população mundial tá crescendo. No ano passado, a gente atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta, e é possível que a gente chegue aos 10 bilhões nos próximos anos, de acordo com os cálculos da ONU. As pessoas estão tendo filhos, mas talvez não exatamente as pessoas que o Kiko do Foguete quer que se reproduzam. Talvez. Ele quer que pessoas inteligentes procriem, porque ele acha que inteligência é um traço genético que precisa ser passado para as futuras gerações. E é por isso que ele tem, sei lá, 400 filhos hoje em dia. Então a ideia por trás desse pró-natalismo, na verdade, é de que um certo grupo de pessoas com certos traços genéticos específicos precisa se reproduzir para garantir um futuro em que a espécie humana esteja mais evoluída, digamos assim, para garantir uma certa superioridade, digamos assim, uma supremacia, digamos assim. Será que tem nome para isso? Numa entrevista para Fox News em abril desse ano, o Kiko do Foguete argumenta que anticoncepcionais e o direito ao aborto são os grandes responsáveis por separar o ato sexual da procriação e que isso, claro, é muito ruim para a humanidade. Once you have birth control abortions and whatnot, now you can still satisfy the limbic instinct, but not procreate. Vocês conseguem perceber que se a gente espreme essa retórica o suficiente, a gente chega nos lugares bem esquisitos? Eu vou deixar pro imaginário subjetivo de vocês, porque nesse vídeo eu quero focar em outras coisas. Principalmente a ideia de que caberia a esses bilionários muito inteligentes a garantia de futuro da humanidade. Bilionários tipo o Kiko do Foguete acham, ou querem que a gente ache, que eles têm esse dinheiro todo porque eles são muito especiais, muito inteligentes, grandes gênios, geneticamente superiores, e por isso são eles que têm que ser os guardiões do nosso futuro. É por isso que eles vendem ideias tipo pronatalismo, long-termismo, preservação da consciência. Tudo isso porque eles se acham muito especiais. Mas eles não são especiais. Ou será que eles são? Vamos voltar pra Succession. Can we think about it? Yeah, of course. I thought about it. Fuck you. Succession é uma série que retrata a vida e as angústias de uma família de bilionários nos Estados Unidos. Apesar dos cenários luxuosos, os dramas palacianos do século XXI e toda a conversa sobre ações e números incompreensíveis, a trama faz um esforço para que a gente empatize com esse povo, para que a gente veja os Roys, apesar de tudo, ainda como uma família que lida com problemas típicos de uma família, tipo filhos que brigam pela validação de uma figura paterna abusiva. I love the bread, goo. But this is the present I really want. E por causa disso, por causa dessa tentativa de construir uma empatia, eu acho que existe um conflito entre diferentes parcelas da audiência sobre como a gente deveria apreciar essa série. Por um lado, tem uma leitura que diz que Succession é uma crítica ao capitalismo, que a trama da série é um retrato cruel dessa família poderosa, que os Roys não são nada além de pessoas horríveis que acumulam capital a qualquer custo e tudo mais, e que o divertido de assistir Succession, na verdade, é só assistir esse bando de gente filha da puta, um destruindo a vida do outro, sei lá, até eles caírem no fundo do poço. Mas por outro lado, como não empatizar com esses personagens cheios de falhas, angústias, questões paternais, como todos nós? You're my boy. You're my number one boy.
Será que Succession é, na verdade, uma tentativa de humanizar bilionários? Tipo esses filmes e séries que fazem a gente empatizar com um serial killer? Será que essa história, na verdade, é uma tentativa de fazer a gente ficar com peninha deles? Será que é tudo uma grande propaganda? Sorria, você está sendo manipulado. Teve até um artigo no Guardian, em 2021, escrito por um cara chamado... como é o nome dele? Clay Cockrell. E o título do artigo era "Eu sou um terapeuta para os super ricos, : Eles estão tão infelizes quanto Succession faz parecer." Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, fia. Qual que é a verdade, então? É pra gente gostar ou é pra gente não gostar desses personagens? Deixa eu compartilhar com vocês os meus sentimentos em relação a isso. Succession é um drama político e familiar, cheio de reviravoltas, jogada de poder e pessoas ricas passando a perna umas nas outras. É também uma história sobre uma espécie de monarca em seus últimos dias de reinado. Eu não seria a primeira pessoa a comparar Succession com Game of Thrones. Is there someone in your service whom you trust completely? Yes. The wiser answer was no, my lord. É uma comparação válida, e ela seria ainda mais válida se Succession fosse dirigida como Game of Thrones, com suas poses imponentes, frases de efeito e perucas caríssimas. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Nossa, querida! Mas Succession, com muita frequência, parece mais uma comédia. So, I just wanted to get the gang together early in my tenure to say, yo. Especificamente com séries do tipo mockumentário, como por exemplo The Office, Parks and Recreation e Modern Family, que usam recursos tipo câmera tremida para passar uma sensação de realidade. Today we're going to be talking about PowerPoint. E isso é reforçado também pela forma como os personagens conversam entre si. Where's Tom? He's here. He's just there. Em Succession, ninguém fala igual a Cersei. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Não. Ninguém tem uma frase bonitinha, pronta pra dizer. E quando tem, o resultado nunca é o esperado. I'm actually gonna stand up, if that's alright. My back is fucked. I have a new trainer, so... Todo mundo tem uma percepção meio equivocada de si mesmo. Todo mundo tenta se mostrar melhor e mais seguro do que realmente é, mas o tiro quase sempre sai pela culatra. Yeah, Shut the fuck up and stop laughing. It's not a comedy night. Todo mundo fala igual a gente, igual eu e você. VR's bubble, but yeah, no bad ideas. Porn could be a lifeboat. Except that's a bad lifeboat. Então a minha percepção de tudo isso é que a série quer que a gente acredite que os Roys são pessoas de verdade, igual eu e você. Que eles são pessoas atrapalhadas e desajeitadas, igual eu e você, sem ofensa. Que não tem nada que torna Kendall, Roman e Shiv particularmente diferentes do resto do mundo. Eles são igual eu e você. Eles só tiveram a sorte de ter nascido na família certa, na época certa, ou algo do tipo. Eles são burro e tosco igual todo mundo. Mas sim, eles são pessoas horríveis. Eu sou obrigado a ter empatia? Não. Succession não tem pudor em retratar os Roys como as pessoas desgraçadas que eles são, mas ao mesmo tempo a série mostra as angústias e os dramas da família como algo palpável, reconhecível. Em algum nível, a gente também precisa lidar com pelo menos alguns desses conflitos. Em algum nível, guardadas as devidíssimas proporções. Assim como eu não preciso ser uma caçadora de vampiros pra empatizar com uma caçadora de vampiros ficcional. Sim, bilionários também são seres humanos. Mas eu não tô dizendo isso pra gente ficar com peninha deles. Ai, tadinhos. Mas sim pra gente entender que não tem nada neles, tanto os bilionários da ficção quanto os da realidade, que é profundamente diferente do resto da população humana. Inclusive, insistir nessa retórica pode criar um efeito contrário do que a gente gostaria. Porque quando a gente diz que bilionários são inerentemente psicopatas ou algo do tipo, a gente tá meio que jogando o jogo deles também, né? Reafirmando a ideia de que tem algo no cérebro dessas pessoas que é diferente do resto dos seres humanos. Mas não tem nada disso, gente. Eles são burro e tosco igual a todo mundo. Eles só tiveram a sorte de terem nascido no lugar certo, na época certa, ou algo do tipo. O que eu acho de fato é que o acesso a esse tanto de dinheiro, poder e recursos é o que desumaniza essas pessoas, que cria essa barreira psíquica, semiótica, física entre meia dúzia de bilionários acumuladores de riqueza e o resto do mundo que precisa brigar entre si pelo que sobrou. Mas não existe nada inerente, biológico, determinante. As vantagens que eles têm são as estruturas desiguais
que eles mesmos perpetuam. Eles são iguais a todo mundo. Se tem uma coisa diferente nesse povo, seria pra pior, mas eu não vou falar isso não. Novamente, eles são iguais a todo mundo. Eles são suscetíveis à morte e à doença, como todos nós. Eles têm corpos que envelhecem e morrem, como todos nós. Mas por causa das estruturas sociais que permitem que poucas pessoas acumulem tanto poder e recursos, eles conseguem criar uma percepção de que eles são maiores do que eles realmente são. Waystar Jesus? E de que eles têm, ou de que deveriam ter, poder sobre a vida e a morte da espécie humana. The man who's gonna lead us to eternal life? Mas eles não têm esse poder. Não é o papel deles driblar a morte, salvar o mundo da morte, mudar a nossa relação com a morte. Eles não têm, nem deveriam ter esse poder. Ninguém tem. Pelo menos não até agora. Eu queria muito ser a Jerry, de Succession. Eu sou muito ela. Quem será que vai ser a primeira pessoa que vai vir comentar que eu tenho inveja do Elon Musk? Eu tenho inveja mesmo, eu queria muito ser rica.